Olá, meus amigos, eu me chamo Frei Almir Ribeiro Guimarães. Durante muito tempo, como padre, como agente de pastoral, eu me ocupei do tema da família, né? Durante 3 anos eu estive morando em Brasília, onde me ocupei, eu era assessor da pastoral familiar. Era um tempo mais calmo. Hoje em dia a família conhece muitas transformações, mas queremos convidar a todos vocês para uma série de vídeos e de manifestações a respeito da família, da engrenagem marido-mulher, pais e filhos, e de modo especial umas orientações ou uns questionamentos a respeito da transmissão da fé aos filhos, que é muito complicada. Eu conto com a participação generosa de todos vocês. Formação cristã dos filhos. Os pais, primeiros educadores da fé. Olá, meus amigos. Cabe aos pais a nobre tarefa de educar os seus filhos. Talvez, melhor dizendo, abrir suas vidas para o transcendente. No fundo, vale sempre aquela frase de Santo Agostinho: irrequieto é o nosso coração enquanto não descansar em Deus. Muitos pais são cristãos, católicos ou de outras igrejas evangélicas sólidas e bem fundamentadas. Os pais religiosos se dão conta que sua vida e a vida de sua família gira em torno do mistério que se chama Deus. Muitos chegamos até a ser levados pela pessoa e pela obra do Nazareno, Jesus de Nazaré. Somos cristãos. Que os pais levem isto em conta. Os pais conscientes da sua missão não almejam que seus filhos sejam apenas bem-sucedidos na profissão, na consecução de uma estabilidade de vida, tendo mesmo abundância de coisas necessárias e nem sempre necessárias. Os pais querem mais. Nesse contexto coloca-se a delicada questão da transmissão da fé. Uma pergunta: a gente pode transmitir fé? Fé se transmite. Pode ser que muitas vezes nós transmitamos uma religião, os ritos, as preces, mas não sei, talvez falte um jeito de transmitir o fogo do Evangelho. Há famílias que cuidam de batizar os filhos logo que nasceram. Preocupam-se que façam a primeira Eucaristia, que frequentem a missa ou o culto dominical nas religiões evangélicas. E durante um certo tempo, tudo funciona, com aspas. Embora aqueles filhos comecem a frequentar a missa ou o culto quase que por obrigação. As paróquias fazem o que podem para motivar a celebração dominical. Há famílias que ajudam, há famílias profundamente cristãs, que vivem a partilha dos bens, exercem a solidariedade, pessoas que desfrutam de uma intimidade muito grande com Deus e se consideram discípulos do Evangelho. Essas famílias terão mais facilidade de transmitir o gosto pelo infinito. Nada de reflexões radicais e pessimistas, mas até que ponto a formação cristã catequética atinge o nó das pessoas? O que me ajudou ou nos ajudou ou não a formar uma personalidade cristã madura? Diante dos desafios da vida, nossos filhos conseguem fazer uma experiência de Deus gratuita. Até que ponto? Experiência de Deus. Podemos dizer, nós e os nossos filhos, que nós somos um grupo de seguidores do Evangelho? Será que a camisa da catequese não ficou apertada demais e não entra mais no peito? Será que as solicitações dos tempos modernos, a pressa, o individualismo, os questionamentos, como é
que jovens e homens maduros podem buscar Deus hoje com alegria. Não se trata, repito, apenas de transmitir regras religiosas, mas uma fé, uma confiança no amanhã, no mistério com M maiúsculo que nos inventou e para o qual andamos pressurosos. Esse mistério nos vê, nos acompanha, nos ama. Nós cristãos costumamos viver a nossa fé em torno da figura de Jesus e daquilo que os evangelhos e epístolas dele nos falam. Como é que isto acontece de verdade? Sabe, meus amigos, são questões muito sérias que cada um de nós tem que responder. Agora eu vou elencar uns pontos práticos, pensando na transmissão familiar. Os pais saberão criar em casa um clima sereno, de tranquilidade. Um clima religioso sem muito mel, sem muita pieguice. Talvez em casa um belo quadro de Jesus, uma cruz com o crucificado, sem muitas coisas. Iluminada, bonita, aquela cruz vai acompanhar os filhos até o fim. Os filhos, sobretudo os adolescentes, haverão de sentir que os pais não são apenas cristãos beatos, mas pessoas que contam com o olhar de Deus nas suas vidas. Isso é difícil de mostrar. Desde quando for possível, ou quando for possível, instaurar um momento de oração no canto da casa. Quando for possível, não coagindo, de vez em quando, momentos de silêncio, música de fundo, uma leitura cristã, penso nas palavras simples de uma parábola. Cada vez um filho escolhe, quando tem muitos filhos, porque agora só tem um. Todos refletem, nada chato, nada enjoativo, nada pesado. Eu sei que isso não é fácil, mas não há outro jeito de começar a lançar as sementes no coração dos filhos. Uma vez ou outra, lembrar que aconteceu o batismo de cada um. Como foi a cerimônia, quem que os pais escolheram para padrinhos, como é que a igreja estava enfeitada, se chovia ou não chovia no dia do batismo, preparar em casa, no aniversário do batismo, uma renovação do batismo com a presença dos padrinhos. Vejam, eu creio que não é impossível a gente transmitir, com aspas, a fé quando há um quadro de verdade e de bondade. No aniversário de casamento dos pais, conversar sobre o tema. Como é que o pai e a mãe se conheceram? Por que eles resolveram se casar? Passar com os filhos de maneira muito simples, né? Sobretudo filhos jovens e adolescentes, parte do ritual do casamento. Eu, Patrício, te recebo, Abigail. Em famílias, os pais poderiam renovar até no aniversário de casamento, diante dos filhos e dos amigos, as promessas de casamento. Tudo isso na vida, na casa, lá onde as coisas acontecem. Terminar com uma refeição, presente também os avós ainda vivos. Vocês vão me dizer, esse cara está sonhando de olhos abertos. Paciência. Normal que no tempo da adolescência os filhos possam sentir vergonha da fé, da prática da fé, diante de colegas formados numa linha até de materialismo. Nada de discutir, conversar. Precisamos todos ter a coragem e a competência de dar as razões da nossa fé. Em torno à mesa ou em outros momentos,
Conversar sobre as necessidades materiais e humanas de pessoas conhecidas. Armar um esquema em que parentes conhecidos velhos não fiquem abandonados, mas todos da família ou das famílias pensem neles. Pensar nos pobres e ir além de um assistencialismo.